Aê, muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Ô, Lagarto, você tá tudo certo aí, o som aí, cara? Você nem testou o... Cara, ele não testou o som. Tá ligado? Todo mundo dá uma tossidinha. Dá uma tossida aí. Tá certo aí, tá funcionando, cara? Por isso que a gente gosta desse podcast, Coquejo. Ele é amador e o nosso lema é menos profissional, cada vez mais amador. Vida longa e próspera, seja bem-vindo ao Nenemcast. Porque assim, nós estamos num cenário novo hoje, né, Lagarto? Sempre num cenário novo. Sempre num cenário novo. Share Comunicação, que nos abarcou aqui, nos adotou aqui no seu espaço. Muito obrigado, Glauquinho. E a gente tá aqui hoje, cara, pra bater um papo. Esses caras vieram de São Paulo, então teve que ser no sábado, que geralmente é mais à noite que a gente faz os podcasts, tudo. Os dois acabaram de acordar, então tá aquela coisa ainda da galera, né? O Lagarto tá de pijama ainda, né? Ele passa na frente das câmeras, é perfeito, tá ligado? Você tá arrumando aí, cara. Não tá pegando, eu duvido. Nós estamos aqui com o Coquejo, que eu conheço de longa data, né, Coquejo? Rafael Coquejo. E estamos aqui com o Freitas, que é o tecladista da dupla, da banda, sei lá como é que vocês não vão falar isso, agora vamos explicar. Moçada, mas o papo é sobre... A gente vai trocar uma ideia sobre música gospel, mas a gente vai falar não só disso, falar das experiências desses dois caras aqui, que são músicos maravilhosos. E aí, cara, só pra gente começar, qual é o... Vocês estão no Spotify. Isso. Qual é o nome Como são tem... só vocês dois? Ou tem banda? Não, a gente tem um perfil individual. Então tem o perfil meu, Rafael Coquejo, tem o perfil dele, Felipe Freitas. Ah, tá, é separado. Separado. Entendi. Vocês não resolveram se unir. Não. Tipo o Milionário Zé Rico. Exato, é tipo uma dupla sertaneja, só que gospel. Entendi, então. Bacana. E Freitas, e me fala uma coisa. Vocês dois, a formação de vocês veio do mundo evangélico. Isso, basicamente isso. Questão familiar, você disse? Familiar, Sim, a minha família é toda cristã, a gente veio desse contexto. Né? Mas claro que, evidentemente, assim, a gente é criado nesse contexto, mas a partir de algum momento a gente tem essa questão de decisão individual. Né? Então, a gente é criado nesse contexto, mas hoje é uma escolha minha estar... Foi uma escolha estar ali. Exatamente. Até porque o batismo de vocês é mais tarde, né? Depende da denominação, mas como a gente é batista, a gente batiza adulto, né? Então a gente considera... Porque, assim, tem diferentes visões sobre o batismo, né? Mas o batismo, na maioria das igrejas evangélicas hoje no Brasil, entende-se que primeiro você toma uma decisão, primeiro você acredita e depois você toma a decisão de ser batizado. Então, esse é o nosso contexto. É porque, assim, por exemplo, eu cresci dentro de uma família católica. E o batismo é logo quando a gente nasce. Isso. Então, por exemplo, assim, eu não escolhi ser batizado ou não, tá ligado? Eu era um bebê. Eu acho que eu não escolhi nem o crisma que eu fiz, tá ligado? Assim, eu era muito jovem, tá ligado? Mas assim, eu tava ali, vamos junto, né? Tal, tem que fazer. Mas depois que a gente toma consciência de fato, né? Muitas vezes... eu tava trocando ideia, não sei com quem aqui esses dias pra trás... E a pessoa falou isso, cara. Falou assim, ó, Neném, eu hoje sou assumidamente cristã, tudo, mas eu só fui tomar consciência depois que eu fui para a faculdade. Né? E eu acho que é um pouco isso, assim. Eu acho que, na minha visão, eu acho que a gente, quando vai tendo mais maturidade, a gente vai começando a compreender um pouco melhor as coisas, né? Mas, por outro lado, eu acho tão importante hoje, cara, grupo de jovem. Não importa qual religião, tá ligado? Eu acho que, assim, por exemplo, um grupo de jovem, além da sociabilidade, sabe, que se desenvolve, eu acho importante, cara, a questão de valores. Porque, às vezes, se incumbe escolas em dar valores, e a escola pode até dar valores, mas a escola tem também a função de instrução, de conhecimento. E eu acho que esses valores também eles têm que ter uma responsabilidade da família, saca? Né? Não pesando que a família é a total responsável. Não é isso. É que a família, eu penso que a família, a religião, nesse momento, ela tem uma função social gigantesca. Entende? Que é essa questão de valores mesmo, né? E eu acho que vocês dois devem ter vindo mais ou menos desse caminho. Né? Porque, assim, você sempre participou de grupo de jovens, né? Assim, tipo, Minha história é um pouco complexa, né? No sentido de que quando eu era criança eu participava, aí depois eu tive uma fase mais... eu tinha uma fase que eu me considerava agnóstico, né? Que eu não acreditava, nem desacreditava. Eu considero que eu realmente tomei uma decisão, assim, de
poxa, acho que é isso que eu acredito realmente. Aí quando eu tinha uns 17, 18 anos, né? Foi quando eu fui e fiz a transição para a faculdade. Porque eu acho que quando você entra na faculdade, né? Principalmente na minha situação, eu sou daqui de Pouso Alegre e eu fui para São Paulo. Então você começa, poxa, você está sozinho ali, você toma suas decisões, você começa realmente a pensar naquilo que você, como você quer viver, né? Ou é muito desprendido dos pais. Então, eu tive uma fase ali, acho que entre os 15 e 17 anos, que eu era abertamente agnóstico, assim, então eu não, mas muitos valores assim eu com certeza mantive mesmo nessa fase do cristianismo, né? Mas foi ali com 17 que eu realmente falei, eu sou cristão, né? E foi todo um processo, eu acho que cada pessoa tem a tua jornada, né? O momento da conversão a gente diz que é um ato, né? Então, conversão é esse ato em que você fala assim, você realmente acredita que Jesus veio, acredita que Jesus morreu pelos seus pecados. Mas no meu caso, assim, cada pessoa de um jeito, né? Acho que no caso do Freitas, por exemplo, desde criança é um processo mais antigo. No meu caso, é mais recente. Entendi. Mas Você teve aquele momento da fase da vida emo, que era adolescente e tal. Emo da fé. Revoltado, adolescente. Entendi, revoltado. Um momento revolt, tá ligado? Tal. Mas isso é legal também, né, cara? Por exemplo, seus pais te deixar livre para escolher, né, cara? Isso é um ponto legal também, né? Falar, não, você escolhe, é você que vai... A vida é sua, né? A tua jornada e tal. Isso é muito legal. Sim. E o teu caso é parecido, velho? Sim, eu também, como eu disse, eu cresci também nesse contexto cristão, né? Só que é muito do que você falou da questão da maturidade, né? Então, cada um tem uma jornada, tanto na fé, mas na vida como um todo, né? Então, todo esse processo de maturidade também cristã, eu também fui crescendo muito e eu tive diferentes fases, assim, né? Então, por exemplo, eu considero que eu me converti, mas que eu entendi o propósito do que Cristo fez na cruz por mim, eu tinha mais ou menos uns 9 anos, 10 anos, assim. Foi num retiro e tal. Mas, como todos nós, a adolescência é um momento de muitas mudanças, assim, né, cara? A gente vive muitas mudanças e muito intensas, né? Então, ao mesmo tempo que eu estava, por exemplo, na escola e tal, eu era o cara que... O pessoal sabia que eu era cristão. Eu também me posicionava como cristão, mas é aquele cara meio morno, sabe? Tipo assim, cara, eu nem fazia tudo que eu considerava de errado que eu sabia e também não realmente me posicionava como eu deveria me posicionar. Então, era aquele meio assim, tipo, sabe? Meio morno, assim, sabe? Sim. Então, até que, assim, como a gente estava falando desse processo de decisão de cada um, por exemplo, eu considero que, cara... Deus me deu uma virada de chave assim, eu tinha uns 16 anos. Teve uma série de pregações na minha igreja, onde eu não lembro ao certo o nome daquela série de pregações, mas mais ou menos era o grau de mornidão da água. Então, por exemplo, o nome era 26 graus, o nome da série. E aí todos os cultos aos sábados de jovens foram todos falando sobre religiosidade. Que é o quê? Nem quente nem frio. O morno é isso. Ele não é nem quente nem frio. E aí cara, foi uma série de pregações falando exatamente sobre isso e o que a Bíblia diz sobre isso, né? E, cara, ali eu fui massacrado. Chamava 26 graus? Eu não lembro o nome, né? Era exatamente o grau de mornidão da água. Eu não lembro o grau de mornidão da água. Não tá nem quente nem frio, tá ligado? Pô, é genial isso, cara. Sim, foi genial, muito bom. Entendi. Foi muito bom. E aí, foi justamente falando sobre isso, né? Que às vezes a gente fica naquela, não seja sabe? Morno, é esse que é o ponto. Se posicione. Para que sim, para o que não, mas fala. Exatamente, tá não ser apenas religioso, porque é uma coisa você ser religioso, uma coisa você ter convicção daquilo que você está se propondo a fazer e como você passa a viver depois daquilo. Entendi. Então, eu meio que tinha tomado uma decisão, mas tipo assim, sabe, negociava assim, algumas coisas, sabe? Entendi. Então, a partir daquele momento foi uma mudança bem radical assim na minha mente e na minha maneira de viver, assim, sabe? Entendi. Você ficava em cima do muro. Isso. Exatamente. Entendi. Não, mas porque assim, a única coisa que eu vejo nesse sentido, eu acho que a adolescência, ela é uma fase que a pessoa está em formação de tudo. Porque o que acontece? Às vezes, para a gente se posicionar, dar uma opinião, a gente tem que ter uma coisa que eu jogo RPG pra caralho, a gente tem que ter uma coisa que chama XP. Entendeu? Cara, a gente tem que adquirir XP. Eu acho que com a XP a gente pode dar uma opinião. Entende? Porque, por exemplo, como diz ali, tem uma frase que eu acho muito legal, cara, que é uma frase do Drummond, que ele fala assim, agora eu não lembro se é do Drummond ou é do... Qual a frase? É a frase assim, olha, eu não sei de muita coisa, tá ligado? Não é do Drummond, não. Essa frase é de... Já que vem na cabeça. Eu não sei de muita coisa, mas desconfio. Justo. Guimarães Rosa. Eu não sei de muita coisa, mas eu desconfio. Eu acho que o primeiro passo
tá ligado? É você desconfiar. Sim, duvidar, né? A dúvida, ela é importante no sentido de você questionar, não o outro. Não estou duvidando de você. Eu estou duvidando de mim. Sim. Eu quero me compreender. Então, assim, qual a minha posição? E eu acho que o problema da adolescência, velho, é que ela não existiu. Tá ligado? A adolescência ela foi inventada. Esse que é o problema. A adolescência foi algo historicamente inventado. Antes do processo de revolução industrial, não tinha infância. Você era criança, com 7, 8 anos, se o seu pai trabalhasse em tal lugar, você estava trabalhando com seu pai. Você era um mini adulto, né? Exatamente. Essa a expressão que eles usavam é homem pequeno. Ou homem grande. Pronto, entendeu? Não tinha essa adolescência, a infância ela foi inventada a partir do final do século XIX, que eles começaram a ver que era a importância da formação da criança, a ideia de escola, tá ligado? Na Europa começa a surgir essa ideia de a escola tem que ser para todos. Antes a escola não era para todos, a escola era para quem tinha uma elite e a grande parte da população estudava, na verdade, com a família, crescia com os pais. Então, a profissão do pai era a profissão do filho. Né? Então, funcionava mais ou menos dessa maneira. Então, eu vejo o seguinte, a adolescência é um vácuo que tem ali entre os 11 e os 19 anos, sei lá, hoje eu acho que pode até ter estendido um pouco mais, dos 11 aos 19 anos, onde você não é. Você não é adulto, mas você quer ser adulto, e tem horas que você toma atitudes de adulto, mas você não é adulto. Então, veja bem, o adolescente ele depende ainda de alguém, então ele não tem condição financeira para ter sua liberdade, entende? Que um adulto pode ter, mas ele também não é criança. Então você fala para um adolescente que ele é criança, ele fica ofendido. Ofendidaço. Tá ligado? Porque ele também não é criança. Ele fala, não sou criança. E o adolescente... Apesar de ter atitudes também de criança. Exato. E o adolescente ele é muito sensível à opinião dos pares, né? A gente percebe que um adolescente ele é muito mais sensível à opinião dos pares do que, por exemplo, um adulto é sensível à opinião dos pares. Então, hoje com 23, né, eu consigo tomar uma posição, eu consigo falar alguma coisa sem me preocupar tanto com o que outros adultos também pensam. Exatamente. Um adolescente, ele é muito preocupado com o que os outros pensam. Ele vai ofender, né? Ele tem medo de ofender. Sim, né? e essa questão da dúvida, ela faz todo sentido. Até porque a gente se questionar, a gente força nós mesmos a criar uma percepção pessoal com relação a certo assunto. E quando eu falo posicionar, não é nem questão de você se posicionar com relação à opinião de algum assunto. Mas é no sentido de, assim... Da sua vida pessoal, do jeito que você exatamente, vive. na vida pessoal. E até voltando para essa parte da igreja, por exemplo. Cara, poxa, tem coisas que a gente sabe que é errado, tem coisas que a gente sabe que é certo de se fazer. E justamente por conta dessa fase de dúvida, ou que a gente estava falando, de eu me importar muito com o que o meu amigo vai pensar. Poxa, caraca, eu vou falar isso que eu não concordo com isso? Poxa, deixa quieto, sabe? Sim, tipo, ou eu me conformava muito. Cara, eu posso falar uma coisa que vocês podem ter passado às vezes? Às vezes vocês estavam interessados em alguma menina e às vezes por ela pensar diferente ali e tal, e você não concordar, às vezes você engolia um sapo ali pra não falar pelo interesse. É tipo isso, só que... eu gosto muito de Taylor Swift, lá do Rei. One Direction. Sempre foi. Mas entendeu? Tipo assim, então era muito essa questão, sabe? E a dúvida, cara, ela é necessária. Se você vai pegar lá na Bíblia, por exemplo, cara, Eclesiastes, mano, eu tava falando, inclusive, com um cara da minha faculdade essa semana. Ele tava passando por algumas coisas assim, a gente foi trocando ideia depois do treino, eu jogo handball, jogo pela faculdade, sempre joguei por muito tempo também, então algo que a gente pode falar também, Cara talvez. atlético, né? Mas a gente veio conversando, cara, enfim, foram coisas filosóficas da vida. Eu falei, mano, lê Eclesiastes e depois a gente conversa. Ele foi e me mandou uma mensagem, falou, cara, o capítulo 4 me quebrou, mano. Se você vai pegar livros da Bíblia, assim, tem muita dúvida. Davi passou por momentos, cara, que de fato, você vê a poesia, ele questionando a Deus. Então, Deus não espera que você, tipo, só aceite e engula aquilo, sabe? Mas, cara, a dúvida, ela é saudável. Sim, concordo. Tem até uma... sabe? Tem uma... Porque, assim, eu lidei muito com dúvida na minha vida, né? Porque eu fui agnóstico e tem uma passagem, assim, muito interessante, que acho que é ali em Marcos 9, que é um cara que ele queria que o filho dele estava mal. Basicamente isso. Aí ele pede para Jesus, Jesus, se você pode, cura meu filho. Aí Jesus fala assim, se eu posso, você não acredita? Ele fala assim, eu creio, mas me ajuda a superar a minha incredulidade. No sentido de que, quando a gente fala sobre fé, né, essa questão da fé em Jesus, o que a gente fala sobre fé não é simplesmente acreditar, a sentir intelectualmente, né? Então, eu acredito que isso é verdade. Fé é muito mais um estado de confiança profundo de que você tem, de que
confiar em alguém, confiar em uma pessoa, confiar em Jesus. Então, quando a gente fala da importância da fé, o que torna a fé boa, digamos assim, a qualidade da fé, não é a força da minha fé. É muito natural a gente passar por períodos de crise de fé, seja crise de fé num sentido mais intelectual, de será que isso é verdade, será que isso não é? Tanto crise de fé no sentido de as coisas dando errado, ou as coisas não acontecendo da forma como a gente gostaria que acontecesse. Mas o que diz a qualidade da fé não é o quão forte é a minha fé, mas sim o produto, o objeto da minha fé. Então, em quem está a minha fé? Em quem está a minha confiança? Se eu estou confiando em alguém que vale a pena confiar, eu estou confiando em alguém que não vale a pena confiar. E aí, quando a gente pensa em Jesus, se Jesus é realmente quem ele diz que é, se Jesus é realmente Deus, se Jesus realmente ressuscitou, se todas essas coisas forem realmente verdades, então o objeto da fé, Jesus, é alguém que vale a pena confiar. Então, esse é o grande... Então, quando a gente fala sobre dúvida, né, quando a gente fala sobre crise de fé, até como você falou sobre o quão importante é a fé na sociedade, para a vida de alguém, quando você coloca alguém que está nesse estado de confiança, e a gente vê, por exemplo, em hospitais, na vida em geral, pessoas que têm uma fé maior, elas tendem a passar por períodos de uma forma diferente de pessoas que às vezes não acreditam em nada, né? Isso... Concordo. Isso, assim... É produto desse tipo de confiança, né? Quando a gente pensa assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa necessariamente que todas as coisas dão certo, no sentido de que... A gente pode falar sobre isso, né? Essa teologia da prosperidade, ou a própria interpretação enviesada, né? No sentido de que, como acontece, infelizmente, em muitas igrejas evangélicas, né? De você vai ganhar muito dinheiro, você vai ser curado. Não necessariamente. Você pode morrer, você pode ficar pobre, você pode... Enfim, não importa. Mas todas as coisas cooperam, por quê? Porque o meu maior problema da minha vida, que era o meu pecado, já foi resolvido, porque Jesus morreu por mim. Então, eu não preciso mais me preocupar com essas coisas. E todas as coisas... Porque mesmo que eu morrer, então está tudo certo, entende? Então, quando você tem esse estado profundo de confiança, essa fé, que não é simplesmente assentir intelectualmente, isso provoca uma mudança na vida da pessoa. É por isso que, muitas vezes, quando a gente olha análise sociológica e tal, né, porque a mudança que está tendo no Brasil nos últimos 20 anos não tem precedente histórico. Não tem precedente histórico de uma mudança religiosa, demográfica, sem que fosse por força, né? Então, lá na Idade Média, antigamente, tudo mais, às vezes um rei se convertia, todos os súditos se convertiam, né? Sim. O que está acontecendo no Brasil é uma mudança religiosa voluntária. E aí, às vezes, as pessoas ficam sem entender como que tem essa mudança de virada vida, de chave. essa virada de chave, até na vida das pessoas, né? Sim. Todo mundo conhece alguém que era de um jeito, converteu e mudou totalmente. Então, você tem todo esse arcabouço cristão que provoca uma mudança de vida muito grande na pessoa. Porque a gente não está falando de coisas triviais, né? A gente não está falando de acreditar que... Acreditar é uma coisa que não muda muito. Poxa, se você acredita que um cara veio, morreu e ressuscitou, isso não é qualquer coisa. Tipo, você não vê pessoas ressuscitando todo dia. Se isso realmente é verdade... Normalmente não acontece, né? Exato. Então, se você realmente acredita nisso, então algum impacto isso vai ter. Eu concordo. Essa questão de, por exemplo... Mas veja bem, eu vejo caminhos... Porque dentro do mundo cristão existe um leque gigantesco de nuances, né, cara? Então, por exemplo, eu acho que existem, igual você comentou, oportunistas que ainda podem até usar, entendeu? Tem muito charlatão. Isso, exatamente. Isso é antigo, né, cara. Isso é pode antigo. Tipo... Sempre usaram, né, cara, a figura cristã e tudo mais e tal, principalmente hoje em dia que esses caras 171 de internet, cara, é gigantesco e tal, e às vezes usa até a própria religião, né, como uma forma de conseguir obter lucratividade, essa coisa toda de passar a perna mesmo que eu tô falando. Serviço na política também. Né, tal. Isso. Não, mas assim, eu acho que faz parte do contexto a gente perceber a galera aproveitar-se, entende, assim, da população e da fé das pessoas, né? Porque a fé, ela tem essa fraqueza, vamos dizer assim, às vezes, das pessoas abrirem mão da racionalidade pela fé. E aí, às vezes, pode ser que a gente sofra uma consequência com isso, entendeu? De tanto acreditar, né, a gente também acredita nas pessoas. Entende? Mas é verdade, inclusive, o próprio Coqueijo pode falar, eu acho que o testemunho dele tem muito a ver com isso. Porque como ele teve uma fase agnóstica e tal, o próprio processo de conversão dele, mas exatamente isso. Hoje o que a gente vê, cara, é um oportunismo gigantesco, assim. Né? O que nos conforta é saber que isso não é de hoje. A própria Bíblia, o Novo Testamento, por exemplo, praticamente todos os livros do Novo Testamento são cartas escritas com algum propósito para corrigir algum erro que estava acontecendo ali na igreja primitiva.
Então, por exemplo, Paulo, cara, na primeira viagem que ele faz, ele passa ali por Gálatas, né? E quando ele vai, se não me engano, para Tessalônica, né? Isso, na ele, Grécia. ele ouve falar o quê? Que os judeus que estavam se convertendo ali pro cristianismo, a crescerem em Jesus, os caras estavam voltando para as tradições judaicas. Aí você Então, vai tipo Galácia assim, cara, mesmo. pô, Jesus é suficiente, Jesus morreu por você, mas, cara, você precisa se circuncidar. Se você não fizer esse rito religioso, você não é de fato convertido. E aí o que ele faz? Ele vai e escreve uma carta aos Gálatas, por isso que o nome é Gálatas, justamente falando sobre isso. Cara, não, então vocês podem ler lá, depois ele discorre sobre isso no livro de Gálatas, falando sobre o legalismo judaico, sobre o propósito do que Cristo fez na cruz. E cada carta é justamente um contraponto, uma exortação àquela igreja, porque coisas estavam acontecendo na igreja. Em Coríntios a gente vê traição do filho com a madrasta. Então, assim, as pessoas olham para a Bíblia de uma forma, tipo assim, pô, é perfeitinho, lá é o livro que sabe, o cristão é o cara perfeitinho. Não. A Bíblia relata tanta coisa absurda que você fala, mano, o que é isso? Às vezes as pessoas têm aquela ideia de a Bíblia é um manual de regras. A Bíblia não é um manual de regras. A Bíblia não é você faz isso, 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 isso. A Bíblia é muito mais uma narrativa. O cristianismo, em geral, ele é pautado muito mais numa narrativa. Então, são histórias. É uma história, uma narrativa que está acontecendo lá desde Gênesis e ele está contando essa Eles narrativa. falam que até, inclusive, que a única coisa que compete com Game of Thrones é a Bíblia. Crônicas, mano, se tu curte... É rei decapitando não sei o que lá. Se tu curte um romance, tem Cantares. Se tu curte um Cabeça Rolando e tal, tem Crônicas. Uma filosofia, você quer explodir a cabeça, você lê Eclesiastes, você fica maluco. Mas, só concluindo, por exemplo, então... cara, então lá atrás, inclusive Paulo em várias cartas ele fala com relação aos falsos mestres, aos mal intencionados, inclusive o juízo que eles vão ter com relação a, cara, estar enganando pessoas, sabe, estar utilizando da fé para tirar proveito. E isso, então assim, isso não é novo. Isso não é de 10, 15 anos para cá, isso não é... Claro que foi muito intensificado hoje com internet, com essas igrejas super grandes que, né, cobram dízimos altíssimos, você vê lá o apóstolo andando de helicóptero, comprando BMW do ano, e assim, fugindo do propósito que é a palavra, sabe? E tudo isso, o que nos conforta como cristãos, né? Saber que tudo isso não é novidade. Infelizmente, não é novidade. Infelizmente não é novidade. Isso já era alertado e nós... Por isso que é importante nós termos a nossa fé e não é estar nada conscientes. de novo, né? Tipo assim, ninguém inventou a roda, tá ligado? Exatamente. Assim, Pessoas exploram as outras. Bem-vindo à história da humanidade, tá ligado? bem-vindos aí, tá, tudo junto. Mas uma coisa que eu ia perguntar para vocês, cara, por exemplo, é esse posicionamento. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Tipo, chega um momento que você se posiciona e a opinião do outro não é que você vai confrontar ela no sentido de querer brigar com o outro por uma opinião contrária, mas você não vai se eximir de falar, eu não penso assim como você. Eu acho que essa é a virada de chave. Porque nessas nuances do cristianismo... Tem muito crente chato. Tá ligado? Exato, cara. Tem muito crente chato. Igual você lembra daqueles caras que surgiu, os antifas? Lembra Sim. Eu vou dar um exemplo. O cara é tipo o outro oposto, né? Antifa, movimento, é todo mundo colando no Facebook. Antifa. Tá ligado? Assim, ó, tá. Aí o cara vai lá e pega a bandeira a bandeira da Palestina. E fala, sou Palestina, salva a Palestina, tal, não sei o que, tal. Mas aí você vê que o cara tá atacando Israel, ok? Beleza? Aí tem os caras que botam a bandeira de Israel e começa a atacar a Palestina. Fala, mano, peraí, deixa eu só entender. Se o rolê é partir pra paz, vocês estão entendendo que vocês estão fazendo guerra? Vocês estão ligados? Porra, velho. Se fosse eu, tá ligado? Eu pegaria a bandeira da Palestina e de Israel juntas e falasse, é isso que é paz. É os caras trocar uma ideia e falar, irmão, estamos no mesmo espaço. Vamos tentar negociar esse rolê aqui e tal. Você também quer teu espaço, eu também quero o meu. Tipo, porque se a gente caminhar pra discórdia, entendeu? Assim, ó, a gente está caminhando para a violência. Então, toda vez que uma pessoa defende um lado e ataca o outro, ela não está querendo paz, ela quer violência. E o outro lado também. Por quê? Porque sai da compreensão. A gente tem que encontrar o que são os pontos em comum, não os pontos divergentes, porque divergente vai ter. Então, o que acontece? Eu criei um movimento lá junto com o camarada, lembra do camarada? Criamos um movimento, os antichas. É os anti-chato. Tá ligado? Eu vou aderir a esse movimento. Porque assim, cara, tem gente que é chata. Você pode ser o que você quiser, velho. Só não seja chato, tá ligado? Só isso. Então, no sentido de que sou cristão? Sou cristão. Eu vou obrigar alguém a ser cristão? Pronto. Aí eu tô começando a ser chato. Exato. Tá ligado? Então, eu acho que nessa nuance, uma coisa é eu levar a palavra.
ok. Eu até entendo a galera que vai e fala, você quer ouvir a palavra? Eu posso falar com você? Você pode falar, não. Eu falo, ok, tudo de bom, tal, felicidades. Beleza. Mas o problema é quando o camarada quer convencer os outros. Porque daí eu acho que sai do limite da liberdade individual, entendeu? E parece que o cara quer impor sobre o outro. Então, eu acho que é um bom papo sobre tolerância, né? Então, o que é tolerância? Eu acho que as pessoas, elas têm uma visão um tanto quanto errada sobre o que é tolerância. Algumas pessoas pensam que tolerância é todos concordarmos. Ou tolerância, quebrando o tabu, vai lá e posta coexiste. Todas as religiões têm a mesma visão. Todas as religiões são verdadeiras. Ou tipo, poxa, você só é ateu de mais uma religião. No sentido de que, tipo, cara, para você ser tolerante, você tem que dizer que todas as religiões são igualmente válidas. Só que qual que é o problema com isso? Tem dois problemas, né? O primeiro é que as religiões, elas se contradizem. Não tem como todas as religiões serem verdadeiras. Se o cristianismo é correto, então Jesus é Deus. Isso é uma doutrina clara do cristianismo. O judaísmo ou o islamismo, eles dizem que Jesus não é Deus. Para o islamismo, Jesus é um profeta. Isso. E para o judaísmo, Jesus não é nada. Não é. Não é, exato. Jesus não é. Na verdade, estão esperando, né? Estão esperando o Messias, exato. Então, se o islamismo está correto, o cristianismo está errado. Porque não tem como Jesus ser Deus e não ser Deus ao mesmo tempo. As coisas, elas se contradizem. Então, é impossível que todas as religiões estejam certas. Algumas estão certas, algumas estão erradas, ou todas estão erradas. Enfim, esse é o ponto. Agora, o que é tolerar, né? Tolerar é, cara, você acredita nisso? Eu acredito nisso? Vamos conviver em sociedade. Você vai ter o seu direito de, sei lá, se eu sou um muçulmano e você é um cristão, você tem o seu direito de ir lá na igreja, eu tenho o meu direito de ir na mesquita, e tudo bem. Agora, essa ideia de que todo mundo tem que concordar, e aí entra o que você falou do proselitismo, né? Essa ideia de convencer, né? A ideia é essa, exatamente o que você falou. Poxa, leva a palavra, fala. O muçulmano, ele também tem a oportunidade de falar da religião dele. Cada pessoa de cada religião tem a oportunidade. É como política, cara. Poxa, você tem a oportunidade de falar das suas ideias, falar aquilo que você acredita. As pessoas podem parar para ouvir, as pessoas podem ignorar, as pessoas podem discordar. Agora, essa ideia de que, a partir do momento em que você discorda de alguém, você está sendo intolerante, pelo contrário. A tolerância, ela pressupõe discordância. Quando eu falo assim, eu te tolero, o que está implícito nessa... Por exemplo, quando eu estava com a minha irmã, e minha irmã estava fazendo alguma coisa que eu gostava, ou que a gente estava brincando, eu não falava, eu estou tolerando minha irmã. Você não precisa tolerar coisas que você gosta. Você precisa tolerar ideias que você discorda. Então, se você tem um ambiente que todo mundo concorda, que a gente fala assim, todas as religiões são iguais, todas as religiões são igualmente válidas, você tem um ambiente que você não tem tolerância. Entendi. Porque a tolerância, ela pressupõe a discordância. E também você tem um ambiente que você não pode pensar racionalmente a respeito das próprias religiões. Quão válidas são as afirmações das religiões? Será que faz sentido acreditar nisso? Será que não faz sentido acreditar nisso? Por exemplo, um cara como Richard Dawkins, como Sam Harris, como Daniel Dennett, Christopher Hitchens, né, os cavaleiros lá do ateísmo. Poxa, eles têm toda a liberdade de escrever os livros e falar por que eles acham que o cristianismo não faz sentido. A partir do momento que, para que eu seja tolerante, eu tenho que dizer que todas as religiões são válidas, isso também tira, até mesmo de uma pessoa não religiosa, o direito de questionar as afirmações das religiões, que estão aí para ser debatidas. Até porque religiões não são como etnias, né? Não existe essa de você... Poxa, você criticou a religião, você tem um preconceito contra a religião. As religiões envolvem narrativas, envolvem fatos históricos, coisas que elas dizem que são verdade. Todas essas coisas estão para escrutínio público. E princípios morais também. Princípios, né, morais. Por exemplo, eu vejo uma guerra que existe, eu estou falando mais do catolicismo, né, do cristianismo católico, por exemplo, de um movimento exigir o casamento gay dentro da igreja. Por exemplo, o Papa já falou sobre isso. Nós aceitamos vocês dentro da igreja, mas existem princípios nossos que não permitem que a gente faça isso. E assim, do mesmo jeito que nós toleramos, respeitamos e aceitamos vocês aqui, respeitem também a nossa postura. Isso seria o mesmo entendeu? que obrigar que uma mesquita fizesse um casamento judaico. Exato, obrigar... exato. São princípios diferentes. Agora, a tolerância, justamente... O que é intolerante? Intolerante é um grupo evangélico ir lá e destruir um terreiro. Isso é intolerância, porque você está privando o outro de exercer seu direito religioso. Ou ir lá e destruir uma imagem, sem o consentimento do dono da imagem. Né? Esse tipo de coisa é sim intolerante. Agora, um cristão simplesmente falar, olha, eu acho que a sua religião não é verdadeira, e o outro falar, cristão, eu acho que Jesus não é Deus, acho que a Bíblia é uma mentira. Isso não é intolerância, você simplesmente... Agora, essas opiniões podem ser desconfortáveis. Você pode se sentir ofendido, mas... intolerante, já é um passo a mais. E linkando, por exemplo, com isso, até dentro da própria Bíblia, por exemplo, cara, poxa, se você é cristão, se você fala que é cristão,
Cara, você vai olhar pro que Jesus fez. Cara, Jesus tolerava pessoas o dia todo, entendeu? o dia inteiro. Era, trocando tipo ideia. assim, era o dia... Pô, o cara foi morto, entendeu? O cara Exatamente, não foi tolerado, ele foi morto, entendeu? Então, tipo assim, pelo contrário, ele tolerou, ele foi o exemplo máximo de tolerância, sabe? Tipo assim, pregava, falava do amor, ele curava pessoas, mas ele foi muito discordado, teve muitos contrapontos nesse ministério todo dele aqui na Terra, tanto que ele foi morto, sabe? Então, assim, como que você se diz cristão e você tá justamente sendo esse crente chato, sabe? Que fica impondo as coisas, fica... você mais atrapalha a fé, você mais dá mau testemunho do que você, de fato, exerce algo em prol da fé, sabe? Fica algo chato. É igual como a gente tá falando aqui, mano. Você no dia a dia, você conversar, você expor suas ideias e a gente ter um diálogo onde, cara, você tem a sua liberdade de aceitar, recusar, duvidar e... E é isso aí. Tem até a passagem lá em Atos que Paulo faz isso, né? Paulo ele chega em Atenas. O cara chega em Atenas, o cara chega no Areópago, e aí, tipo, galera discutindo lá, filosofando, e ele vai lá e fala, o Deus é muito interessante, porque Paulo, ele é um cara muito inteligente. Então ele junta... Sabe que é o cara que eu mais gosto da Bíblia, né, cara? É o Paulo. Ele junta... Paga o pau pro cara, velho. Ele é brabo, Ele é brabo mesmo. Ele foi um cara treinado no Foi. judaísmo. Então, Não, ele ele é juntou brabo. a moral judaica, o direito romano, que ele usa muito uma linguagem forênsica, né? Uma linguagem jurídica. E ele junta também E ele era cobrador de imposto, né, a cara? filosofia grega. Então ele junta esses três pontos e quando ele chega lá no Areópago, ele vê um monte de estátua e ele vê uma estátua que tipo não tem nada. É tipo assim, os caras tinham tantos deuses e eles deixaram uma lá para caso a gente esqueceu alguém. É o Deus desconhecido. Ele fala assim, esse Deus desconhecido... Ele primeiro começa elogiando. Ele fala assim, vejo que vocês são muito religiosos. Ele fala, esse Deus desconhecido, eu vou explicar quem é. E ele fala sobre Jesus. E aí tem exatamente isso. Tem uma galera que ouve, vai embora. Tem uma galera que fala assim, vou ouvir mais. E tem a galera que acredita. É exatamente isso, entende? Tem gente que vai ouvir, tem gente que não vai ouvir. E tudo bem, vida que segue, é isso. Uma coisa que eu já vi, eu achei muito legal. Uma vez eu vi um bate-papo de um cara que segue uma linha espírita, tá ligado? Assim, kardecista. Kardecista. E ele falou assim, se você não é cristão, se você é cristão, convicto, se você tem sua fé e tal, leia sobre ateísmo. Porque você não pode não ler por medo de abalar a sua fé. Justo. Você tem que ler exatamente olhando o ponto de vista do outro, no sentido de colocar você à prova, entende? Do que realmente você acredita. Então, assim, ele estudava primeiramente com a galera sobre espiritismo, sobre espiritualidade e tal, e ele era cristão, assim, convicto, e ele começava com os livros de ateus, fortes. Ele começava com o ateísmo. E as primeiras aulas dele, cara, era tentando convencer você ao ateísmo. Entendeu? E ele falava, se te incomoda isso, então agora a gente vai começar umas outras aulas. Legal. Então, assim, eu achava um método interessante, porque, assim, é botar você à prova, entende? E é isso que você falou. Eu acho que, assim, eu não posso não ler ateísmo por medo de que eu vou mudar. Entende? Não, eu vou ler o ateísmo no sentido de provar para mim mesmo que realmente aqui o que eu acredito é isso. Entende? Né? Não há problema. Fundamentar a sua fé. Não precisa também ficar, entende? Assim, tipo, não é o exagero também, não. Agora eu vou ficar botando minha prova o resto da minha vida. Tá ligado? Não, assim, tipo, igual aquele negócio, né? Para eu entender uma pessoa que sente câncer, eu tenho que ter câncer também. Entendeu? Assim, um negócio racional. Mas assim, você tem a empatia de compreender o outro, entendeu? Eu acho que a única coisa, na minha opinião, Coqueijo, que une as religiões, que deveria unir as religiões em comum, é a tolerância. Sim. Ponto. A partir dali, vamos conversar. Mas eu não concordo com você, então não vamos conversar, velho. Vamos tolerar um outro aqui. Tá tranquilo. É igual o vizinho chato. Tá ligado? Assim, tá. Cara, eu não gosto de todos os vizinhos, apesar que a minha rua é muito de boa. Os caras da minha rua são gente boa demais, todo mundo. Mas tem gente que fala assim, aquele vizinho é foda, né? E tal. Então, assim, cara, veja bem, ele é complicado, mas tem que tolerar, velho. É teu vizinho, tá ligado? Assim, Ele comprou a casa, ele tem o direito pela casa, exatamente. ele tem o direito de morar Mas do aí seu entra lado. uma discussão interessante, que é, ligado? e se uma religião, por exemplo, ela é intrinsecamente intolerante, no sentido, por exemplo, o cristianismo. Eu não acredito que seja uma religião intrinsecamente intolerante, por quê? Porque você tem vários princípios, principalmente Paulo falando, fazer o bem a todos. Ou Jesus, por exemplo, quando ele fala, poxa, você ama até quem gosta de você, você tem que amar quem não gosta de você. Sim. Então, é a tolerância no seu estado mais puro, né? Que é justamente você fazer o bem para quem não gosta de você, para quem você não gosta, para quem te irrita. É exatamente o que é tolerância. Agora, se tem uma religião, por exemplo, que ela é intrinsecamente intolerante. Então, na minha religião, eu tenho que
matar você que não acredita na minha religião. Esse é um ponto Então, mas esse é o complicado, grande né? dilema filosófico. Só existe uma maneira de intolerância. A intolerância aos intolerantes. Exato. Porque você só pode tolerar aquele que compreende dessa maneira. Porque você não pode tolerar, você pode tolerar a pessoa ter um pensamento nazista. Você não pode tolerar ele atuar em sociedade para destruir outros. Aí a intolerância dele não pode ser tolerada por mim. Então, é um complexo, porque é um aí quem vai complexo. ter o intolerantômetro, né? Exatamente, Quem que vai mas medir a intolerância? a intolerância ela começa no momento que a sua liberdade está sendo invadida. Também acho. A partir desse momento não há como tolerar mais. Por isso que assim a gente está vendo o que aconteceu essa semana, certo? Porra, cara, o careca lá, mano. O Alexandre de Moraes foi lá e fechou o X. Proibiu os VPN. Certo? Proibiu os VPN. Netflix, Voltou atrás já. Netflix gringo. Já era. Tal. Não, mas ele voltou atrás. Que eu acho que ele não sabia o que ele estava fazendo. Não, ele não sabia que era VPN. Aí os caras... O cara aprendeu semana passada que era VPN. E tal, assim, tipo... E eu acho que deve ter alguém chegado para o Alexandre de falar mas então tem isso mesmo, esse negócio de VPN? Puta, então fudeu, hein? 50 mil aí, 50 mil, vai. Porque deve ter nego, assim, tipo, dessa galera do VPN, assim, falando assim, caralho, ele fudeu a gente, mano. O que nós fizemos? Tá ligado assim? O que eu tenho a ver com o Elon Musk? Tá ligado assim? Tipo, então, assim, tipo, o cara vai ter que voltar atrás desse rolê, hein? Vai ter que voltar. Então, assim, tipo, o que eu vejo... Ô, Glauquinho! Aí, esse é o Glauco, cara. E aí, tranquilo? Opa, tudo bem, Glauco? Você é tão bonitinho, Glauquinho. Cara, a gente fez um formato novo hoje, porque lá estava sendo utilizado por voz MC. Então nós viemos pra cá, cara, tá ligado? Bateu um papo aqui. Ficou legal? Você achou legal, cara? Deu um ar mais legal? É mesmo, cara? Então tranquilo. Maravilha, tal. Você precisa de alguma coisa aqui, amor? Você veio? Você quer pegar alguma coisa aqui? Não, vim como é que você está. Tá. Então beleza, então. Você quer alguma coisa aqui, né? Pode pegar, velho. Pode vir aqui, cara. Vim só ver. Então tá bom. Não, tá tranquilo. Você nunca atrapalha, velho. Quer sentar aí, senta aí, cara. Falou, papai. Valeu. Mas voltando aqui, então, eu acho que esse é o dilema do limite da tolerância. Porque tem pessoas que vão falar assim, eu concordo com você, o limite da tolerância é quando você realmente, fisicamente, vai lá. Agora tem gente que fala assim, só de você falar mal você já está sendo intolerante, ou só você criticar alguém você está sendo intolerante. Aí tem gradações, assim. Tem gradações, A coisa já começa Difamar a tornar... é um problema. Difamar é um problema, caluniar é um problema. Aí... Eu acho que quando você difama, quando você inventa coisas da outra pessoa, é um problema. Mas quando você critica... No sentido de falar, cara, não estou criticando a sua atitude que para mim não me satisfaz. Ok. Exato, ou criticando as ideias. Sim, ok, beleza. Justo. Tranquilo. Então, assim, eu acho que essa posição que tá falando do Alexandre de Moraes, de proibir o outro, tá ligado? Assim, de poder expressar, é perigosíssimo. Perigosíssimo. Porque, assim, é um pezinho, tá ligado? Assim, pro caminho do fim de uma democracia, entendeu? Eu vejo assim, eu posso até não concordar com a postura que o cara diga ou fale, entendeu? Mas eu não posso silenciar o cara. Justo. Entende? Por exemplo, assim, eu acho o Monark um retardado. Eu acho ele sem noção a um limite. Eu acho que até ele causa problemas, porque muitas jovens acabam seguindo aquela ideia retardada do jeito dele de ser. Mas eu não posso silenciar o cara de falar. Eu acho que quando ele disse sobre a questão do nazismo, foi um puta do exagero, o jeito que ele falou e tudo mais. Eu acho que cabe a ele um dia trocar uma ideia e criticá-lo por isso, mas não cabe a ideia de proibir, de cercear o cara de ter alguma expressão. Tudo bem, né, cara? Ali o cara tava num momento ali que o cara tava bêbado, tava sem noção, aquela coisa toda. Mas, tipo... O que eu penso é o seguinte, se nós somos pessoas preparadas, quando uma pessoa falar um absurdo desse, eu acho que a postura, cara, é não dar bola. Entende? Assim, o cara falou isso. Tal. É o sentimento de isolamento pelo silêncio que a resposta vai dar, entendeu? Eu acho que a maior forma de protesto é o silêncio.
saca? A galera fala assim, mas os comediantes não podem falar o que querem falar. Eu acho que tem coisas dos comediantes horríveis, tá O ligado? trabalho dos caras é falar... Tá, o seguinte, falar merda. Mas o que eu vejo é a seguinte coisa, Léo Lins ou qualquer outro, tá ligado? Desses caras ali e tal. Tem piadas que eles fazem que eu não acho realmente engraçado, entendeu? Mas, por exemplo, se a população amadurecer, se a população tiver mais exigência no humor, o cara não vai poder fazer aquela piada mais. Não porque aquela piada é proibida, é porque ninguém vai rir disso. Entende? Então, assim, do mesmo jeito que a gente evolui nos sabores de café, do vinho, a gente pode evoluir e apreciar um humor mais, entendeu? Evoluído também, entende? Mas isso é a liberdade individual de cada um também, Exato. Mas eu não vou ficar... Deixa o cara, velho. Tem gente que gosta de uma coisa mais Agora, refinada. a partir do momento que eu ataco isso e proíbo ele, eu acho que é complicado. Também. Entendeu? Então, a questão religiosa entra nesse seara de a pessoa ter o direito de expressar. Né, tal. Inclusive satanista aí, cara. Tá ligado? O cara tem o direito. Cara, tem os terraplanistas aí, bicho. Tá ligado? Assim, ó, tá ligado? Cara, é um absurdo, pra mim, é um absurdo total, mas deixa o cara falar. Ou se o cara quiser falar mal de todas as religiões também, liberdade. Seja livre. Seja livre aí pra fazer tal. Eu acho que uma sociedade assim é uma sociedade possível, entende? De tolerâncias, né, tal. Mas não é simples, não é fácil, entendeu? Simples, não. E não dá para discutir isso. Isso que nós estamos conversando agora, se nós estivéssemos na Arábia Saudita... Já era, a gente não poderia. Irmão, se nós estivéssemos no Irã, tal, eu não sei, às vezes o Alexandre de Moraes pode boicotar essa conversa também. Tá ligado? Assim, tal. Porque ele já levou o Brasil a um patamar bacana. Agora a gente tá meio no nível do da China. Da China, tá ligado? Não, a China tem VPN. Pô. O Xi Jinping da China falou, caralho, os caras lá pegaram pesado, hein? O Putin, né, mano? Caraca. Caralho. Esse cara é maluco mesmo, hein? Um malucão ali, hein? Tá criticando o Xandão, pô? Exatamente. Não. Cuidado, hein, vai cair esse podcast. O Kim Jong deve ter falado assim, porra, velho, VPN eu nunca fiz não, hein? Pô, 50 mil, caraca. Tá ligado? O cara o Kim Jong já até censurou o K-pop. Tá ligado? Assim, mas aí tá certo, eu concordo. Eu apoio. Cara, é impressionante como assim, eu acho que é unânime a galera não gostar dos K-popper, cara. No escurinho todo mundo escuta, vai. Cara, eu já ouvi BTS, tá ligado? Uma vez eu ouvi BTS e falei, caralho, que da hora, que é isso? E eu não sabia quem era o BTS, mas eu ouvi a música pela rádio, tá ligado? Eu gostei, assim. A hora que falaram, é o BTS do K-pop, eu falei, nossa. Não gosto, não. Não gosto, não tolero. Não tolero. Aqui não. Sacanagem. Mas nós conversamos pra caralho já e não falamos nem da banda, cara, e da música. Tal. Como é que foi esse rolê seu de ir pra música? Porque você você ficou um ano num seminário, né? Fazendo uma vida mais vocacionada, vamos dizer assim. Mas foi um ano mesmo? Foi um ano. 365 dias. Exato. Você ficou num lugar fechado. Isso, ó. Esse é clausura. Quase, né? Foi. Entendi. Mas assim... E era meu vizinho ainda, ficava na minha frente. Morava do lado Vocês dois estavam clausurados? Sim. Entendi, saquei. E aí, como funciona, né? É reabilitação o lugar? Tipo Alcoólicos Anônimos, tá ligado? Meus pais estavam muito centro de preocupados comigo em São Paulo, falaram, pô, pandemia, né? Que orgulho do seu filho e seu coquejo. Cara, é um seminário... Primeiro, vamos explicar o que é um seminário, né? Um seminário é uma faculdade, ou seja, são 4 anos de teologia. Então, um seminário de linha protestante, mais tradicional, então não é... Assim, tem várias linhas, né, dentro do protestantismo, mas não é o pentecostal, né? O pentecostal é o que você vê na TV, normalmente, que é um culto mais performático, né? Lá eles têm uma doutrina um pouco mais tradicional, que é mais parecida com uma igreja batista, presbiteriana, metodista, as linhas mais históricas, né? Chama Palavra da Vida. Fica ali no interior de São Paulo, em Atibaia, e são 4 anos de faculdade. Só que tem uma opção, por exemplo, a gente não quer ficar 4 anos fazendo teologia, mas a gente quer ter um ano de seminário. Então, esse um ano... É uma vida intensa. É o intensa, 4 cara. em 1, tá ligado? Exato, intensa.
Só que, na verdade, ele conta como um ano de seminário. Conta Então, como é como ano. se fosse um propósito mais para jovens, pessoas que querem ter um ano de aprofundamento e não necessariamente ter os 4 anos de ministério. A pessoa, se quiser, pode decidir por continuar lá. A gente teve amigos, por exemplo, que seguiram. Continuaram. E aí, isso já conta como um ano de seminário, entendeu? Então o cara faz mais 3, o cara Mas faz peraí, esse curso então com a gente. você mora lá, você dorme Sim, lá, sim, você come isso, lá. sim. Isso. Então, exato. A gente mora lá e aí como que funciona? A gente tem aula durante a semana, então a gente tem aula, era de umas 8h30 até 12h50, e são aulas por panorama do Novo Testamento, cosmovisão, que é tipo filosofia. A gente tem discipulado, apologética é justamente essa defesa da fé. Então a gente vai estudar os principais alguns filósofos cristãos, né? Argumento cosmológico, argumento teológico, argumento moral, argumento... Puta, que animal, cara. Aí a gente tem aula dos livros, né? Então a gente tem aula de Apocalipse, Tiago... a Teologia maioria dos sistemática, livros, né? sistemática. Porque assim, a Bíblia ela não traz... Tópico 1, anjos. Tudo sobre anjo. Anjo não Hoje tem a gente anjo vai falar novo. só dos anjos, dominações e tronos. Aí teologia sistemática é tipo assim, você pega um tema e você começa a buscar tudo que a Bíblia fala sobre aquele tema. Então, cristologia, tudo que a Bíblia fala sobre Jesus. Isso. Teologia sistemática. Aí tem teologia bíblica, né, que a gente chama, que é a teologia que é mais as aulas que a gente tem de panorama do Novo Testamento, panorama do Antigo Testamento. Você vai pegar um livro, porque o cara que escreveu um livro, tipo um livro da Bíblia, você pega lá Mateus. Mateus, quando ele escreveu o livro lá, ele não estava pensando em mim, não estava pensando em você, ele estava pensando na galera que ele escreveu o livro, que era tipo judeu. Esse era o público-alvo dele. Então ele está escrevendo lá o livro dele, por que ele escreveu aquele livro? Para quem? Qual que era o contexto? Ele está escrevendo, tanto é que Mateus é o que mais tem referências ao Antigo Testamento dos 4 evangelhos. Porque ele está escrevendo para judeu. Os caras conhecem o Antigo Testamento. Lucas já está escrevendo mais para os gregos, porque Lucas era grego. Lucas não era judeu. Então tem muito menos referência ao Antigo Testamento. Então tem essas coisas. Aí você vai lendo o livro, assim, você vai lendo realmente, entendendo o contexto, por que cada um foi escrito e tal. Então você tem essas aulas de manhã, principalmente na parte da manhã. E a gente tem também trabalhos voluntários. Tanto dentro do seminário, porque o seminário ele funciona, ele é tipo uma fundação, né? Ele não tem um sócio, né? Não tem então assim, eles precisam de trabalho voluntário. Então a gente vai lá e lava a louça, a gente Rastela, né? Rastela, né? Rastelar é tipo varrer a grama. Varrer grama. Varrer grama, pô, faz toda a limpeza do local. Vai carpir. Vai carpir, exatamente. Cara, inclusive meu primeiro semestre eu fiquei no Rastelo, né? Cara, eu usava um chapéu desse tamanho aqui, ó, porque era muito sol. Tua pele é branquinha, mano. Pô, não, era sofrido, cara. Mas aí, beleza, e a gente também convive muito com as pessoas lá dentro, então a gente faz muita amizade. Porque imagina, você fica lá, tipo, o tempo todo com a galera, e é todo mundo assim da mesma idade, todo mundo tem ali entre 18 e 21, 22 anos. E algumas exceções, né? Por exemplo, isso é legal, porque, por exemplo, tem gente do Brasil todo lá. Então, a gente tinha gente de outros estados, Rio de Janeiro, Norte. Tinha de outros países também, tinha uma colombiana. A Gabi, por exemplo, ela era peruana, né? Ela já era mestre em biologia. Ela tem 29 anos. Ela era mestre em biologia. Ela foi fazer, inclusive ela viu um missionário lá no Palavra da Vida, tipo, pô, ela mestre em biologia, entendeu? Foi fazer um com a gente, entendeu? Tem umas exceções, tem umas pessoas mais velhas, mas a maioria é jovem. Mas realmente tinha uma... Porra, pera aí, velho. Você falou 29 anos, você falou que é velha. Não, é que compara... Eu com os meus 40 aqui, já me senti um Matusalém aqui. Espero que ela não veja esse podcast, tá ligado? Então... Gabi, você não é Não, velho. Gabi. Os caras Desculpa, me Gabi, chamaram. foi mal. Gabi, só forma de expressão aqui, tá? Por favor, dentro daquela população ali de estudantes de... Tem um nome para esse curso, chama CLD, Curso de Liderança Discipulado. Então, dentro dessa galera, ela era um pouco mais velha. Entendi. Mas é isso, assim, então a galera, tipo, tem muita... Você gera um senso de comunidade ali, você faz boas amizades e você faz muito... De novo, trabalho voluntário, né? A gente tem uma viagem que a gente fez lá para Marília, que tem uma favela lá que é o Argolo Ferrão. Então, a gente tem um projeto lá com a comunidade. Então, a gente faz todos esses trabalhos voluntários. E também, nos finais de semana, a gente vai para as igrejas e a gente ajuda da melhor forma possível, né? Então, principalmente, assim, tem muita... O pessoal, acho que conhece mais esse mundo evangélico por mídia, né? Acho que todas as igrejas são enormes e muito ricas, né? Mas não, a maioria das igrejas são pequenas, são em lugares... Passam muitos perrengues, né? E passam muitos perrengues, né? Um pastor passando perrengue, enfim, acontece muito. Então a gente vai lá e ajuda a comunidade. Isso a mídia não mostra. Isso a mídia não mostra. Não vai mostrar a igrejinha lá pequena
da cidade lá do interior. Você tem que vender prosperidade, você acha que você vai... Você tem que ver, tá de faz brincadeira. sentido. Até porque é midiático, né? Tipo, pô, o pastor lá que está cobrando, pedindo a senha do cartão de crédito do fiel, dá muito mais clique do que a vida real, né? O que realmente acontece no dia a dia. Então tem tudo isso, e a gente fica lá durante um ano. Então a gente tem esse um ano de seminário, tem alguns que continuam, tem alguns que não, mas é basicamente isso, foi lá que a gente se conheceu. Então a gente morava lá, são tipo, sei lá, são chalés assim, que são os prédios que a gente chama, e cada prédio assim tem uns 5 quartos, e cada quarto tem 2 beliches. Então a gente mora lá, a gente não era no mesmo quarto, mas a gente morava no mesmo prédio, assim, o meu quarto era tipo na frente do dele. Então... E foi lá que a gente se conheceu, né? A gente fez amizade. Eu faço economia também na faculdade, ele também faz. Ele, tipo, aí nós dois trancamos, né? Tipo, ele fez acho que 2, 3 anos, né? Eu fiz 2 anos e meio. 2 anos e meio trancou, eu fui pra lá. Eu fiz 1 ano, tranquei, fui pra lá, voltei. Então, tipo, a gente se dedicou muito porque nós dois gostamos muito de música, estudamos economia, tipo, e tal, a gente fez amizade. E aí, assim, tem o Palavra da Vida, ele tem um acampamento que chama Acampamento Palavra da Vida. E é uma temporada, né? Então, em janeiro, tem uma temporada em janeiro e uma temporada em julho, uma temporada de verão e uma temporada de inverno. Na temporada de verão, o tema era amor. Assim, 1 Coríntios 13, o versículo 13 ali, ele fala que agora permanecem a fé, a esperança e o amor, porém o maior é o amor. E eles fizeram uma temporada assim, uma temporada eles falaram sobre fé, uma sobre esperança e essa última era sobre amor. E eu estava responsável por essa parte da música. E a gente tinha que escolher uma música tema. Só que a gente não estava achando, porque o coordenador lá do acampamento, ele queria um negócio muito específico. Ele queria como o amor de Deus faz com que a gente ame as outras pessoas. Então, esse era o tema da música, assim. Porque esse era o tema do acampamento, era o que mais iria combinar. E não tinha uma música que encaixava. Então, o Freitas virou e falou, por que a gente não faz uma música? A gente tava na casa de um missionário lá à noite, que a gente tinha essas... Momento de comunhão, assim, sabe? Para também descontrair, sabe? Ficar lá com o pessoal. E aí, tipo, tinha mandado uma música, assim, que a letra era muito legal. Que tinham passado pra gente. A letra era muito boa. Só que a pegada da música, tipo, o ritmo da música não era tão voltado assim pro que geralmente é nos acampamentos. Entendi. E aí, tipo, eu falei, ok, mano, pô, você vai ser líder de louvor, provavelmente eu vou ficar também na banda. Cara, por que a gente não faz uma música? Aí, cara, na hora ele topou, puxou o violão, a gente tava lá, já tava com o violão, puxou. Eu fui abrir a Bíblia, lembrando de versículos que falam sobre o amor, a gente foi juntando tudo isso, e na hora a gente montou a melodia, a gente lembrou do... Então, eu já montamos ali a principal melodia, assim, da música, a harmonia, né? E depois ele foi, montou a ponte em casa, montou algumas outras coisas assim, cara... A gente juntou. E aí eu lembro que eu gravei, assim, em casa e tal, mandei pra ele, ele curtiu e tal, fez... Aí eu mandei pro coordenador do acampamento, né? Aí ele falou, tipo, show. Ele mandou, show. Show, beleza. É isso aí. Aí ficou um tempo sem responder, aí depois ele falou assim, não, vai lá, bota a música. Até porque quando ele mandou era só o violão, né? Quando chegou lá, o pessoal da banda comprou a ideia total. O pessoal da bateria montou a linha da bateria lá na hora. O cara da guitarra, que era uma Carmona, montou lá na hora. Todo mundo. O negócio fluiu. Né? Entendeu? O negócio foi. E aí a gente tocou a música, só que a princípio a gente não ia gravar, era só pro acampamento mesmo. Só que aí o pessoal gostou muito e tal, e aí ficaram falando pra gente gravar. E a gente foi gravar nesse ano. Então o acampamento foi no começo de 2023, então todo o processo até a gente achar um produtor, gravar e tal, foi até o começo desse ano. Então a gente lançou agora em maio, se eu não me engano foi em maio, né? Foi. E a gente lançou a música. E tipo, uma outra coisa que eu ia perguntar para vocês, por exemplo, a composição, essa coisa toda que vocês fazem, é livre interpretação de vocês. Por exemplo, vocês pegam, se baseiam na Bíblia, mas tipo, vocês podem criar músicas, por exemplo, não precisa ser bíblica, pode ser uma experiência sua e você coloca. Ah, sim, com certeza. Eu gosto muito de compor, então eu tenho assim... Não tem uma regra. Ele compôs uma sobre amor pros pais dele, tipo, baseado na história dos pais dele, não foi? Eu gosto muito de compor, né? Eu tenho 2 músicas gravadas, mas eu tenho várias no meu celular. Então tem sobre tudo, assim, tem música sobre amizade, tem música sobre, enfim, não necessariamente a temática religiosa, né? Não necessariamente uma música tem que ter uma temática religiosa para que ela seja uma música boa, né? Não tem, assim, Tem músicas que não são cristãs que falam que você consegue muito mais relacionar com algo bíblico do que uma música às vezes fala da Bíblia. E é muito mais antropocêntrica e tipo totalmente daria para fazer distorcida. Exato. Então não é, a gente não tem essa visão de que para que algo seja bom, para que tem que ter a temática religiosa. Tudo bem você cantar um Tim Maia, entendeu? Tudo bem você cantar um Tim Maia. Agora, deixa eu perguntar, mas peraí, aí, por exemplo, não, é que eu já vi pessoas falarem assim, eu não vou tocar mais música secular. Existe essa visão, assim, isso já dá
todo um assunto, assim. Mas existem muitas pessoas que... A música, eu acredito, ela tem um poder muito associativo. No sentido de que, normalmente, a gente ouve músicas em certas situações e a gente associa com essas situações. Então, como aquilo que eu falei, né? Que quando a pessoa ela não é cristã e ela se torna cristã, existe uma mudança muito radical. Algumas pessoas entendem que como o tipo de música que elas ouviam nessa vida associa muito com o tipo de vida que ela tem. Então, quando ela muda, ela sente que é melhor mudar, às vezes, o tipo de música que ela ouve. E tudo bem, não tem problema. Agora, tem um aspecto importante que é sobre cultura, né? A gente tem uma coisa na Bíblia que a gente chama de mandato cultural. Quando, em Gênesis, Deus cria a humanidade, coloca no jardim, e em Gênesis 2,15 ele fala assim, ele manda que homem e mulher cultivem o jardim. O que é fazer cultura, né? Fazer cultura é pegar a natureza e produzir algo. Então, criar com aquilo que Deus criou. O Tolkien, ele era cristão, né? Uhum. E ele chama isso de subcriação de Deus. Então, a criação que as pessoas fazem com a criação de Deus. Legal. E isso é capítulo 2 de Gênesis. Capítulo 3 é quando o homem peca. Então, você tem a entrada do mal do mundo. Seria a origem do mal, digamos. Uhum. Então, o mandato cultural é capítulo 2, é antes da queda. Então, fazer cultura é algo que a gente usa no jargão cristão, glorifica a Deus, que é a ideia de todas as coisas que a gente faz que realmente agradam a Deus, ou que realmente estão de acordo com aquilo que a gente foi criado para fazer. Então, esse é o mandato cultural. Então, a cultura, na verdade, ela glorifica a Deus. E isso, independente se ela não é ou não é religiosa. Então, por exemplo, quando alguém está fazendo sapatos, por exemplo, o fazer o sapato, o criar algo bom, o servir alguém através daquilo, isso glorifica a Deus. Então, não necessariamente tem que ter uma temática religiosa. A gente tem até em Samuel, Davi era um músico, né? O rei Davi, muito famoso, né? O principal rei de Israel. E ele tinha um amigo muito próximo dele que era Jonathan. E Jonathan morre. E quando morre, acho que é começo de 2 Samuel, ele escreve uma música sobre a dor dele em relação. Não é uma música religiosa. Ele está escrevendo uma música sobre o amigo dele que morreu. E a música glorifica a Deus. Em nenhum momento ali no capítulo fala que ele não deveria ter escrito essa música, ou que a música deveria incluir um Jesus. Óbvio que não inclui Jesus, né? Jesus mas não existe. incluir a questão Deus, de Deus ali no meio. Porque não é, se eu estou fazendo um sapato, eu não tenho que colocar uma cruz ali no sapato para que aquilo seja algo bom. Exato. Não, mas o meu serviço, o meu trabalho, a minha ação ali de fazer cultura, ela glorifica a Deus. A gente vê isso... Gênesis, a Bíblia começa num jardim, que é uma criação de Deus, e termina numa cidade, em Apocalipse, que é a Nova Jerusalém, que é uma criação humana. Então, a gente não tem essa visão, e a Palavra da Vida também não tem essa visão, de que algo para ser bom tem que ser necessariamente religioso, ou tem que ter necessariamente uma temática religiosa. Entendi. Inclusive, pessoas não cristãs produzem cultura que glorifica a Deus. Pessoas não cristãs produzem boa cultura. A gente se aproveita de coisas, por exemplo, quem fez esse microfone, quem fez todas essas câmeras. Não necessariamente são pessoas cristãs, mas cumprem um mandato cultural da mesma forma. Elas fizeram a sua função ali. Exato. Então, elas estão exercendo a função delas que se assemelha a Deus, que é a criação. Exato. Elas estão criando. Exatamente. Entendi. Porque a gente tem um conceito que é Imago Dei, né? Que é essa ideia de que o homem é a imagem e semelhança de Deus. O que isso significa? Que o homem ele foi criado para espelhar Deus na criação. Então, várias características que Deus tem, como criatividade, como emoções, como inteligência, a gente também tem. Só que depois do pecado isso é manchado. Então, é como assim, ninguém é aquilo que deveria ser. Ninguém é, de fato, perfeito. Porque a gente se separou de Deus. E até Agostinho mesmo desenvolve muito bem essa ideia de que se Deus é a fonte de toda a perfeição, de tudo aquilo que é bom, a partir do momento que a gente se separa de Deus, que a gente tem uma distância entre aquilo que a gente é e aquilo que a gente deveria ser, entra o mal no mundo, que é justamente essa ausência de Deus, a ausência da presença de Deus no sentido mais das qualidades de Deus, né? Não a presença de Deus no sentido, ele é onipresente, mas aquilo que ele de fato é. Então, quando a gente usa esse aspecto criativo, quando a gente cria algo, a gente está espelhando aquilo que Deus é. Então, a gente está mais próximo daquilo que a gente deveria ser. E quando a gente não espelha os atributos de Deus, quando a gente não é justo, quando a gente não é bom, a gente está mais distante daquilo que a gente deveria ser. Muito legal, cara. Isso dá um corte fudido lá, né? Fudido, muito legal, cara. Porque
Não, é porque você falando assim, fica muito nítido isso. Eu também penso dessa forma. Eu não preciso me restringir a só produzir músicas que falem de Deus. Eu posso produzir uma música. Vamos analisar aquela música do Almir Sater, que é aquela música Ando devagar, porque já tive pressa. Eu acho que ele fala da natureza, ele fala da obra de Deus, sem citar o nome de Deus ali. Mas eu acho que ela tem um ensinamento profundo, entendeu? Eu acho que isso glorifica a Deus de alguma maneira, entendeu? Até tem a ver com a criação. Lutero, ele tem uma frase interessante que ele fala sobre as máscaras de Deus. Ele fala que quando uma mãe, por exemplo, ela está cuidando do seu filho, ela está sendo como uma máscara de Deus. Ela está ali espelhando aquilo que Deus quer que ela faça. Ela está trabalhando ali. Aquele trabalho em si glorifica a Deus. Porque a gente tem uma coisa que é, por exemplo, essa é até uma crise dentro do próprio meio evangélico, né? Eu sou cristão e tal, e eu sou, sei lá, um médico, um advogado, eu tenho minha profissão. Aí, para que minha profissão glorifique a Deus, eu tenho que colocar elementos de religiosidade. Então, eu vou colocar uma Bíblia ali, ou se eu sou dono de um salão de cabeleireiro, eu vou colocar salão de cabeleireiro, Shekinah, sei lá, um nome assim, gospel, né? Sim. Todas essas coisas são boas, essas coisas não são ruins. Mas não é que isso é o grande diferencial que vai fazer realmente com o meu trabalho glorificar a Deus. Quando eu estou ali, se eu sou um barbeiro e eu estou cortando o cabelo, eu estou fazendo aquilo da melhor forma, eu estou fazendo aquilo com excelência, aquilo já está glorificando a Deus, independente de ter ou não um elemento religioso. Pô, sensacional. Jesus não saía falando que ele era Jesus, né, cara? Jesus era um cara gente boa, que falava de palavras de amor e tal, e estava glorificando a Deus, entendeu? Ele era o próprio Deus, né? Ele é o próprio Deus, tá ligado? Então, é difícil para ele, né, falar que ele era Deus. Tá ele só era, tá ligado? Então, é igual a mesma coisa da castanha do Pará, tá ligado? Quando você tá no Pará e essa é a castanha. Tá ligado? É diferente o rolê. Né? E aí até assim, Jesus, né, é justamente... Parei Jesus com castanha do Pará agora, viajei. Os caras assim... Jesus é esse modelo, né? Porque Jesus é justamente assim, a gente é homem, nós somos seres humanos. E a gente tem que espelhar Deus, a gente tem que ser aquilo... Deus nos colocou aqui para espelhar ele, para espelhar aquilo que ele é. E Jesus é aquele que é homem e Deus ao mesmo tempo. Então ele é a pessoa perfeita para fazer essa ponte. Entendi. Então, quando a gente olha Jesus e a gente fala a gente quer se tornar mais parecido com Jesus, a gente está falando, a gente quer se tornar mais parecido, nós somos homens e a gente quer se tornar mais parecido com o homem Deus. E a gente foi criado em imagem e semelhança de Deus. Então, é justamente isso que a gente tem que ser. É isso. É isso. E tal. Mas e os ETs? Que eu estou brincando. Que os caras que entram numa outra situação. Né? E tal, assim, porque os ETs aí não são de Deus. Que eu estou brincando. Tá Jesus morreu pelos pecados dos ETs? Dos ETs? Como é que faz, Acho que sim. Tá Como é que você explica isso, tá ligado? Não explico. No dia que a gente descobriu os ETs, a gente pergunta pra eles, né? Vocês conhecem Jesus? Teve algum cara chamado Jesus lá que trocou uma ideia com vocês? Talvez ele tenha outro nome lá, né? Tá ligado? Tal. Na língua deles. Eu até costumo falar assim que eu conheci Jesus primeiramente pela Igreja Católica. Porque foi onde eu vi minha família, essa coisa toda. Até falei pra você que eu tive uma época que eu também era coroinha, queria ser seminarista, tipo, quis ser padre. Também fiquei um tempinho no, tipo, um examezinho no seminário para ver como é que era aquela vida religiosa. Então, assim, tipo... Mas eu acho que foi a primeira vez que Deus se apresentou para mim, foi através do cristianismo católico. Mas, no decorrer da minha vida, eu fui buscar outras religiões para estudar e entender, e eu também vi ele lá. Entende o que eu quero dizer? Por exemplo, quando eu fui para o taoísmo, eu vi Jesus lá. Talvez ele pudesse ter outro nome, talvez ele nem se preocupou em falar outro nome, mas eu comecei a ver atitudes dele em outros lugares. Então, porque essas atitudes dele que glorificam a Deus não é direitos autorais de alguém, entende? Ela está em tudo. Tem um cara muito importante na história do cristianismo, que o nome dele é C.S. Lewis. Ele escreveu um livro que é As Crônicas de Nárnia, bem famoso, né? Mas ele tem muita produção. Do Tolkien, imagina, Amigão do Tolkien. O Tolkien e o Lewis parceiro. Interessantemente, o Tolkien era católico e o Lewis era protestante. Sim. E Lewis, ele fala assim ele fala uma coisa interessante sobre isso. Ele fala que você consegue ver aspectos de verdade em todas as religiões. Não que necessariamente todas as religiões sejam verdadeiras. Não é isso que ele está falando. Algumas religiões têm aspectos errados. Mas, por exemplo, se a resposta certa é 4, algumas pessoas vão colocar na resposta 4,5, algumas pessoas vão colocar 300. Então, por mais que as religiões elas não sejam todas igualmente válidas, no sentido que, aquilo que eu disse, né? Uma religião está certa, outra está errada, não tem como todas as religiões estarem certas. Mas você tem aspectos disso, algum aspecto de verdade em toda a religião, isso é possível. E o C.S. Lewis, ele desenvolve um pouco essa ideia justamente com essa analogia, de que existe uma resposta certa e as religiões, elas às vezes erram por mais ou por menos. Muito legal, cara. Agora,
A gente podia ouvir sua música, cara, do amor. Porque Boa. eu acho que é legal ela, cara. Eu fiquei curioso, na verdade, pra entender tudo. Apesar do cara que é o chefe de vocês nem ter ligado. Tô brincando, tá? Eu seguro aqui. Tô brincando assim, tipo, ele falou. Eu acho que assim, às vezes o cara tava tão com a cabeça cheia, fazendo tanta coisa, que vocês chegaram pra ele, tem uma música, beleza. Tá ligado assim? Foi. Não, beleza. Tá ligado assim? Não, bota aí. O cara mó preocupado, assim, com o rolê todo, tá ligado assim? Tipo. Ô, Lagarto, tem como você. Eu aponto, cara, assim? Aponta Sim. bem assim, tipo, isso. Acho que vai pegar. Pode ser assim, Lagarto? Não, o microfone pega. Vai falando enquanto eu tô afinando. Falando o que você quer que a gente fale? Sei lá, mano, faz um... Você vai mas demorar isso. pra afinar, Você, então. você perguntou se é uma banda, né? Por que a gente fez dessa forma, né? Pô, o Coqueijo é... Pô, o Coqueijo já tem música, já tem esse perfil artístico aí, né? Então, quando a gente foi lançar essa música, o nosso propósito também foi muito... Tipo, o nosso propósito não é virar a próxima Gabriela Rocha, próximo, sei lá, Eichla, entendeu? Não. A gente quis justamente... A gente viu momentos tão legais no seminário, tipo, que da gente lembrar de viagens que a gente fez, conversas ótimas que nós tivemos, como a gente amadureceu em todo esse tempo. E aí a gente falou, cara, vamos produzir a música e vamos lançar essa música junto, porque pra gente sempre que ouvir, a gente lembrar desse ano que foi extraordinário É um e as marco pessoas pra vocês. também, entendeu? Entendi. As pessoas. Então a gente Quantas lançou pessoas junto. participam, cara, de um seminário? Esse assim? ano foi no CLD foram 100 pessoas. No nosso ano foram 100 Aí tem o CLJ, que é um curso focado mais para Ministério da Juventude, que é um segundo ano, que aí fez mais umas 30 pessoas. Tá, mas o seminário mesmo. de estudante, assim, deve ter tipo uns 300 estudantes. Cara, a gente pra arrebentar então, velho. Eu acho que sim, eu não sei, na real, talvez um pouco Por aí, mais. por- Mas Eu acho que E aí tem os professores também. É. Tem... É tipo Hogwarts, tá ligado? Assim, É tipo isso, é tipo isso. É tipo um Big Brother, entendeu? tô brincando. Só que sem câmera. Big crente, né? Se bem que Deus tá vendo. Deus tá vendo. Tá vendo? É verdade. Big Father, né? Big Father. Peraí, segura. Não. Não. Então, basicamente você não faz nada. Brincadeira, gente, é brincadeira, tô zoando, cara. Não, tudo bem. Ô, Fred, gente, eu tô brincando com você, gente boa, velho, tô zoando. Deixou sua glória, sua vida entregou, nada recebeu, se humilhou. O maior mandamento ele viveu, veio ao mundo e por nós morreu. O exemplo perfeito nos deu, o amor de Jesus nos transformou, na cruz se entregou, nos fez irmãos, estendeu a mão, o amor, perfeito amor de Deus, bondoso e fiel, nos ensina a amar com amor, nos amou. Não busca seus interesses, em tudo espera e suporta, expulsa todo medo, nos dá um novo coração. Mesmo que tudo possua, nada serei sem o amor. Vou me esvaziar para amar como o Senhor primeiro me amou. O amor de Jesus nos transformou, na cruz se entregou,
nos fez irmãos, estendeu a mão, o amor, perfeito amor de Deus, bondoso e fiel, nos ensina a amar com amor, nos amou. Caralho, bom demais da conta. Você sabe a música inteirinha também, velho. Eu até cantei aqui um pouquinho. Então, muito legal, cara. E essa música foi a do tema que vocês fizeram. Foi essa aqui, exatamente. Muito legal, cara. Obrigado, Queijo, por você vir ter batido um papo com nós aí, Pô, cara. foi Foi bom irado. demais o papo, cara. Obrigado, Freitas. Tamo junto, tamo Conhecia junto. também, cara. Então. Conhecia, tá, um cara mó de boa, velho. Sim. Tá, É o flow de Pouso Alegre. é o flow Você de parece Pouso Igão, Alegre. mano. Verdade, Mano, verdade. você A parece galera Igão. fala isso, Mano, cara. e tem um Monark aqui diferente, Tem um né? moleque e tal. Salve, Ó, Dudu, né? Mas o seguinte, cara, tipo, tem gente da cidade que fala, caramba, velho, é o Flow lá, é o Igor. É o Igão. né? Aí eu costumo falar que quando os caras falam pra mim, fala que eu sou o Igor 5K. Tá ligado? Mas, ô Lagartão, tá tranquilo aí, cara? Tudo certo, cara? Saiu o som direitinho, cara? Tá, o jogo do Palmeiras não tá rolando? Ah, só mais tarde? Então, beleza. Ô, Coqueijo, obrigado, cara. Obrigado, Neném. Pela Obrigado pelo presença. convite. Redes sociais de vocês, você podia falar pra gente? Cara? Arroba- Você com o Freitas aqui também. Tá, naquela câmera ali pra você, ó. Ah, naquela ali, cara? Essa daqui não tá funcionando, né, Lagarto? Spotify é Rafael Coqueijo, tem Spotify, tem Deezer, todas as plataformas, mas Spotify a maioria usa. E redes sociais, @Rafael Coqueijo. É isso aí. É isso aí, é Instagram f.freitas._, chatinho, né? E Spotify, Felipe Freitas. E sigam a gente lá, obrigado pelo convite também por ele estar aqui. O nome da música é João 13. É. João 13. Ah, é a música. É o nome da música. Antes da gente encerrar, cara, é que você falou do Mateus, você falou do Lucas, né, os evangelistas. Por que o evangelho de João ele destoa dos outros no sentido da sensibilidade? Ótima pergunta. Os 4 evangélicos a gente separa em 2 grupos. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, a gente chama de sinóticos. Sinóticos tem a ver com sinônimos óticos, ou seja, a mesma visão. E João, ele é um pouco diferente, como você disse. Ele já é um não sinótico. Por que João é diferente? João, cada livro, cada evangelho, ele tem uma proposta, ou seja, uma ideia geral que ele quer passar. O de João, ele é bem focado na divindade de Jesus. Primeiro, ele é escrito por um dos discípulos, assim como Mateus, né? Ele é escrito por um dos discípulos diretos de Jesus. Marcos e Lucas, eles não são os apóstolos, né? De fato. Então, João, ele tem esse foco muito grande na divindade. Então, ele já começa, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Então, ele tem esse foco muito grande em quem Jesus era de fato Deus. Essa é a ideia do Evangelho de João. Então, ele acaba dissoando um pouco dos outros evangélicos. Porque Mateus, ele tem aquele público, os judeus mesmo, assim. Quando João escreve, Lucas e Marcos, eles escrevem mais para não judeus, assim, de modo geral. Agora, João, ele já está escrevendo mais, é o último evangelho a ser escrito. Mateus, Marcos, Lucas, eles estão escrevendo mais no começo, assim. Então, o movimento ele está um pouco mais restrito ainda. Ele ainda não está tão espalhado quanto João escreve. Entendi. Quando João escreve, o cristianismo já está muito difundido. Você já tem, sei lá, já tem não cristãos escrevendo sobre cristianismo. Tem o Flávio Josefo, que é um historiador judeu bem famoso. Você tem o Tácito ali já. Então, assim, você tem como o movimento está mais espalhado, ele já faz um livro mais geral, assim, para todo mundo ler. Essa é a ideia, assim. Essa é a ideia. Tipo, porque ele realmente destoa dos outros. Destoa, cara. destoa. Tipo, há tempos atrás eu li, né? E eu me lembro disso, da sensibilidade dele, essa coisa toda. E ele é o único apóstolo que esteve com Jesus no Calvário, que acompanhou junto, né? Essa coisa toda. Os outros deram aquela vazada, né? Ele é um Então, cara... Eu acho que pela proximidade também, né? A Bíblia mostra essa proximidade, essa amizade que João tinha com Jesus de uma forma especial, assim, no sentido, tipo assim, poxa, mostra ele reclinado, sabe, nos ceia, ombros de Jesus, né? Na ceia. Então, tipo, eu acho que ele tinha uma amizade tão forte com Jesus, assim, né? o Que mais acho que próximo. até a forma dele se expressar através do livro, ele mostra isso. mais É que sensível. assim, Jesus tinha vários discípulos, né? Ele não tinha só 12. Ele tem até a passagem que ele manda 70. Dos 70, ele tem o top 12, que é os mais próximos ali, né?
E aí tem os brother mesmo, assim, o Dream Team, que é Pedro, Thiago e João. Então João mesmo ele escreve, né? João, o discípulo que Jesus amava, né? O cara puxando a sardinha pra si mesmo. Era Então, o cara que ele preferia, tá ligado? exato. Assim, tal. E Tomé era o excluído, tô brincando. Era o cara que duvidava. Mas eu acho que é legal também, assim, o Tomé. Tomé é muito da hora. Do jeito dele, né? Da maneira dele e tal. Falou assim, ó, tô com você, velho, mas peraí, eu preciso de uma maneira mais palpável pra entender o rolê. É até interessante, Tá porque até sobre isso da dúvida, né? Tomé não é Judas. Tomé é o cara que duvida. Mas ele é de fato crente, aquela ideia, né? Poxa, eu tenho dificuldade de crer, mas me ajuda a crer. Tomé é esse cara. Às vezes tem gente que é Tomé, mas acha que é Judas, né? Não é Judas. Ah, entendi. A verdade, cara. Ô, Lagatão, tudo tranquilo, cara? Quer fazer alguma pergunta, velho? Não, cara, foi uma aula, velho. Foi fugido do papo mesmo, parabéns. É mesmo, junto. cara? Então, não chora, por favor. Tranquilo. Freitas, obrigado, viu, cara? Obrigado, gente. Valeu Eu que pela agradeço aí. presença aqui. Foi muito legal, velho. De verdade mesmo. Você quer falar mais alguma coisa, cara? Não, obrigado, viu, Neném? Galera que acompanhou esse Nenemcast, cara, muito obrigado por todo mundo aí e tal. Vida longa e próspera. Até o próximo Nenemcast. Valeu! Tamo junto.